De todo o coração, eu quero fazer uma pergunta para você, séria. A vida que você está vivendo agora é a sua vida ou é a vida que alguém impôs para você viver? Olá, eu sou o Daniel Lago e você está no canal O Desígnio. E eu quero que você continue aqui com a gente. Se você quiser, se inscreva no canal, compartilhe, comente. E eu estou produzindo um e-book. E esse e-book vai ser grátis para você. E sobre o desígnio, sobre o propósito, você descobrir qual é o seu desígnio, o seu propósito, como alcançar e como continuar fazendo aquilo que Deus colocou você na face da terra. Mas o tema de hoje, desse vídeo, é se você realmente tem dito sim para as pessoas todos os momentos, e se você dizer sim para as pessoas, uma hora a vida vai dizer um não para você. E nessa hora você vai se machucar e muito. E eu lembro de uma passagem na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, Mateus no capítulo 10 e no versículo 16. Jesus disse, olha, vocês têm que ser prudentes como a serpente e simples como as pombas. Jesus ali estava dizendo que a pessoa não tem que ser nem 8 nem 80, que ela tem que ser uma pessoa moderada. Ela não pode ser uma pessoa besta demais, abestada demais, vou usar a linguagem do Nordeste, para todo mundo chegar pisando em cima e fazer o que quer, mas também a pessoa não pode ser dura demais, a ponto de você também machucar as pessoas de uma forma que as pessoas vão se afastar de você. O que Jesus está dizendo naquele versículo é que você tem que ser uma pessoa maleável. Quando você precisar dizer um não, diga. Quando você precisar dizer um sim, diga. Mas você também não pode simplesmente viver uma vida de qualquer jeito, porque afinal de contas, quando Jesus enviou os discípulos para ministrar a palavra dele, ele disse, olha, eu vou enviar vocês igual ovelhas no meio de lobos. E é isso que a gente vive na vida da gente, querido. O engano da gente é a gente pensar que todo mundo é legal, que toda pessoa é aquela pessoa amigável, que vai toda hora estar bajulando a gente, passar a mão na cabeça da gente. Não. Boa parte das pessoas, e por que não dizer a grande maioria, quando se aproxima de você, é com segundas intenções financeiras, nos sentimentos, na família, em qualquer parte da sua vida. E eu comecei esse vídeo perguntando se você tem vivido a vida das pessoas, a vida que as pessoas têm, que elas colocaram para você viver, ou se você realmente tem vivido a sua vida. E eu me lembro de outra passagem também, lá no Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, a história de um cego. Sabe, aquele homem que vivia dependendo de migalha dos outros, de esmola, e ele soube que Jesus ia passar. E quando Jesus ia passando, ele começou a gritar, a Bíblia diz clamar, ou seja, gritar com a força que ele tinha. E ele começou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou tem misericórdia de mim. E alguém repreendeu ele, disse, ei rapaz, te cala, ele não vai te ouvir não. Eu pergunto, quantas vezes você tem corrido atrás de um sono, as pessoas têm mandado você se calar? Tem mandado você parar? Tem dito um não para você? As pessoas têm feito você se travar no seu sonho, nos seus projetos. E a grande maioria tem feito isso. A pessoa diz, não vai dar certo. A pessoa, rapaz, realmente isso daí não é para mim não vai dar certo, eu não vou correr atrás. E o cego foi ao contrário, meu amigo. Ele era cego do olho, mas não era cego do entendimento. E tem pessoas que enxergam com o olho, eu estou dizendo assim de uma forma coloquial para você entender, enxerga bem, mas é cego do entendimento. As pessoas fazem com ela o que querem fazer. Nunca vão chegar no seu desígnio. Nunca vão entender o seu propósito. Por quê? Porque não vive a sua vida. Vive a vida que os outros têm colocado para elas viverem. E aí disseram, não, ele não vai te ouvir não. E o cego começou. Aí foi que o cego continuou. Disse, Jesus, filho de Davi, tem miséria. Mas gritando mesmo com a força que ele tinha dentro do pulmão. Jesus parou a multidão. Manda chamar ele. Aí os mesmos que estavam dizendo para ele se calar, que Jesus não ia ouvir ele, foi e disseram, ei rapaz, tem ânimo, ele te chama. Os mesmos que estão dizendo que você não vai vencer hoje, que estão paralisando a tua caminhada, os teus sonhos, e não estão deixando você chegar no lugar que você deve chegar no teu desígnio, são os mesmos que vão te aplaudir amanhã, quando tu sair dessa inércia. Quando tu começar a dizer, quando você começar a dizer para as pessoas, não, epa, você vai exercitar o não para as pessoas. Epa, não, a tua vida é a tua vida, a tua experiência é a tua experiência. Tu teve as tuas experiências, eu vou ter
as minhas experiências. Então não viva a vida dos outros. Se você precisar dizer um não, diga um não bem alto, em alto e bom som. Não. No começo vai ser difícil. Principalmente quem não é acostumado a dizer não para as pessoas. Quem não é acostumado a dizer não para as pessoas, mas o que fulano vai falar mal de mim, vai dizer de mim, vai falar mal de mim se eu dizer um não para ela? Diga, meu amigo, diga, minha amiga. É melhor você dizer um não para aquela sua amiga parasita, para aquele seu amigo parasita. É melhor você dizer um não para aquela pessoa que só se aproxima de você com segundas intenções. Diga logo um não para ele. E se essa pessoa for uma amiga sua, um amigo seu mesmo, quando você dizer um não, ele não vai achar ruim. Pelo contrário, ele vai entender. E como é que eu sei se a pessoa está perto de mim só por interesse? É quando você dizer um não para ela, ela virar as costas para você e nunca mais procurar você, não vai ser uma perda, vai ser uma bênção. É Deus tirando você de perto dessa pessoa que só queria algo seu. E quando aquele cego foi curado, que Jesus curou o cego, ei rapaz, tua fé te salvou, tu está curado. As pessoas começaram aquele sorrisinho ver amarelo para ele. Por quê? Porque aquele homem agora não ia mais depender de alguém pegar na mão dele e guiar ele. Aí aqui eu quero falar outra coisa para você também. Quando você é cego de entendimento, você vive guiado pela mão dos outros. Ei, rapaz, trabalha naquele emprego tal. Você odeia aquele emprego, tem outras possibilidades. Mas como alguém pegou você e guiou pela mão para aquele emprego, você é obrigado a ir para aquele emprego. Porque afinal de contas você está cego de entendimento. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Eu espero que você esteja entendendo. Esses vídeos não é para massagear ego, mas eu quero que você cresça como homem, como mulher, como pessoa adulta que tem entendimento para viver nesse mundo. Ah, não é porque a grande maioria agora está perdendo tempo assistindo jogo de futebol, novela, assistindo aqueles reality show que mais gera escândalo, que não vai agregar valor para a sua vida. Ah, não é porque eles estão indo que é obrigado você ir. Não, você tem entendimento, você tem que ter entendimento, tem que dizer um não. Aprenda a dizer não para as pessoas. Porque senão você vai chegar lá no final da vida e você vai entender que você vai dizer, poxa, eu vivi a vida dos outros, o sonho dos outros, eu fui embora para a cidade que os outros me impuseram, eu não vivi a minha vida. Ah, mas o que é que vão dizer de mim? Isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você fizer coisa boa, vão falar mal de você. Se você fizer coisa ruim, vão falar mal de você. E se você pegar uma direção que a grande maioria não pega, ou ir nessa direção, vão falar mal de você do mesmo jeito. Ou seja, traduzindo, qualquer coisa que você fizer, vão falar mal de você. Aí eu pergunto, você vive pela sua vida, pelo seu sonho ou pela opinião dos outros? Qual é o combustível que move você hoje na sua atualidade? Outra pergunta que eu quero fazer para você. Se você continuar vivendo essa vida, você vai ter plenitude, o seu desígnio vai ser completo, a sua missão que Deus colocou aqui na Terra vai ser completa, ou você simplesmente vai estar vegetando sobre a face da Terra? Então viva a sua vida. Desde que ela não fira os princípios estabelecidos na palavra de Deus, viva a sua vida, corra atrás, sabe? Faça a diferença nessa terra. E para você fazer a diferença e para você viver a sua vida, você tem que realmente acreditar e fazer aquilo que você ama fazer. Aquilo que você ama fazer. Eu amo a história do homem do apóstolo dos pés sangrentos, um indiano, sabe? Que ele, quando se converteu ao cristianismo, queria colocar ele dentro de uma sala de aula. Ele disse, não, eu não nasci para isso, eu não nasci para ficar engessado dentro de uma sala de aula. Eu amo estudar teologia, eu amo estudar cursos bíblicos, essas coisas, eu amo. Não era a função dele, ele não amava, ele amava era sair pelo mundão falando da palavra de Deus, do jeito dele. Quando eu digo do jeito dele, não era fora dos princípios de Deus, não, mas do jeito que ele amava, ele gostava de se sentir livre. Ele dizia, olha, hoje eu vou dormir em tal cidade, eu vou pregar lá, ele ia. Ele não ficava numa congregação ali, só naquele bairro ali, só, eu vou ficar aqui o resto da vida. Não, não era o que ele amava fazer. Já tem pessoas que não gostam de sair por aí sendo itinerante, igual ele saía de cidade em cidade, pregando nas vilas, andando a pé, às vezes passando fome, frio. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam de ficar num lugar mais recatado, por ali, estudando. Ou seja, cada um tem que viver a sua vida. E como eu falei no outro vídeo passado, que cada um fique na vocação que foi chamado. Qual é a sua vocação? A sua vocação é ser professor e cuidar de criança, você ama?
Vá fazer isso, não vá cuidar de adulto não, que você vai ter muita dor de cabeça. Ah, minha vocação é cuidar de idosos no asilo, que é para me sentar com eles e aprender experiência e ajudar eles. Então não vá cuidar de criança não, porque você vai ter muita dor de cabeça. Você entende que você tem que viver o propósito para o qual Deus colocou você aqui. E não é porque a pessoa vai dizer, você tem que fazer isso, impor para você. Não, se o cego tivesse ouvido aquelas vozes contrárias, ele tinha continuado cego o resto da vida, até para a sepultura. Que no caso, na sepultura, aí a pessoa tem que ir mesmo levada pelos outros, não tem jeito, né? Mas se você está vivo, você tem a condição de viver com seus pés andando para cima e para baixo, porque você vai ver. Alguém tem que pegar na sua mão direto, querido. Então, abra o seu entendimento, não seja cego de entendimento. Quando você precisar dizer não, diga não. Quando você precisar dizer um sim, diga um sim. Mas que tudo seja dentro da lógica, que não vá ferir o seu ser, ferir os seus princípios e as suas convicções. Traduzindo, não viva por aquilo que os outros impõem para você. Viva as suas convicções. Por mais que vá contra a maioria, não importa, nem sempre a maioria tem razão. E eu estou aqui terminando esse vídeo, espero que você tenha aprendido alguma coisinha com esse seu irmão que vos fala, que também já fez muita vontade dos outros, mas que hoje está aprendendo aos poucos a dizer não. Epa, não vai ser assim, tá bom? E se der errado, irmão Daniel, e se eu às vezes começar a viver a minha vida do jeito que eu penso, certo, não está indo contra os princípios de Deus, mas às vezes deu errado, pelo menos você tentou, você não fica com a desculpa de dizer, não, errei, não foi do jeito que eu pensava, não, mas pelo menos eu tentei, estou com a consciência limpa e tenho moral para dizer para os meus filhos, para a minha família e para a minha geração que o que eu podia fazer, eu fiz para chegar no meu objetivo, no meu sonho e no meu propósito de vida. Então, que Deus abençoe você do outro lado aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe, comente. E depois você vai baixar o e-book, que vai ser uma bênção esse e-book que eu vou deixar de todo o coração para você. Tá bom? Que Deus abençoe você, diretamente do nosso canal, o Desígnio, esse canal que é feito para você.